Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Mais uma segunda-feira, estamos juntos. Hoje nós teremos uma invocação e uma meditação no final. Boa noite, seja bem-vindo, Vanéia. Daniel, boa noite, queridos. Estejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Oi, Flávia. Vamos aguardar as pessoas entrando. E antes de começar, hoje nós vamos fazer a invocação do livro das invocações. E outras pessoas me perguntam também quais são os outros livros que eu tenho. Então, eu tenho Qual é o Caminho e tenho Dinâmicas Ocultas, esse mais para o pessoal da constelação. E esse aqui é um trabalho de 7 passos de autoajuda, onde você mesmo mergulha nas tuas sombras, nas tuas sabotagens e na parte mais importante, que é conhecer você. Oi, Irene, querida, boa noite, seja bem-vinda. Gente, olha, hoje, invocações, e vamos fazer uma meditação hoje, tá? Gente, nós vamos falar sobre traição hoje, como lidar com as traições, né? Tema difícil, né? Ninguém gosta, né, de ser traído, né? Muito desagradável mesmo. Hoje eu resolvi falar sobre esse tema, que é um tema que quem não foi traído ainda, né? Ou quem não traiu, né? Essa é uma questão, né? Oi, Rejane, seja bem-vinda, vai entrando. Bom, em geral, a traição é sempre uma decepção. Oi, gente, vamos entrando. Oi, Sônia Tanelli. Vamos todos entrando, gente. Mariângela, sejam bem-vindos. Boa noite. Tá um friozinho, mas que muito bom, gente. 14 graus. Geladinho, geladinho. Gente, quem nunca foi traído, né? Bom, em geral, a traição é uma decepção que resulta sempre num rompimento ou numa violação de contrato, né? Quando ele foi feito. Mas eu vou falar sobre isso também, porque às vezes a gente pensa que fez e não foi feito, né? A traição, ela sempre resulta em conflitos, né? Morais, psicológicos, de relacionamentos, em geral, sempre. Sejam individuais ou entre indivíduos e coletivos, né? Ou de organizações. Porque às vezes nós temos também dentro das organizações essas traições. Mas o que leva uma pessoa à traição, né? Essa seria uma pergunta, né? Eu acho que pode ser uma infinidade de imagens, de situações que pode levar a pessoa, fatores diferentes, uma situação de traição. Desde a insatisfação com o relacionamento que a pessoa está vivendo, como a falta de comprometimento puramente, né, com a pessoa com quem você está, ou gosto pela aventura. Tem gente que não tem compromisso, que não tem esse comprometimento, né? Mas aí já entra outras coisinhas, né? Cada pessoa tem seu motivo, tem sua história de vida, tem seus valores. Esses também são muito importantes de observar, né? Em geral, os casais costumam combinar, né? Mesmo que não explicitamente, que nenhuma das partes terá um relacionamento afetuoso ou afetivo, né, com o outro, que não seja o parceiro, um relacionamento físico com outra pessoa.
Ou seja, a gente espera que haja uma exclusividade dentro desse campo das relações, né? Mas, para mim, na realidade, a traição é exatamente a falta de regras e de acordos claros. Porque o combinado não sai caro. E a maioria das pessoas acha, porque manteve um relacionamento ou que tem um compromisso, acha que já está implícito esse acordo de exclusividade. E às vezes não. Porque nós não conhecemos o outro. Na realidade, nós não conhecemos ninguém. Nós vivemos, às vezes, uma vida inteira com uma pessoa, temos filhos, casamos, né? E, de repente, nós somos surpreendidos por uma atuação que nós não esperávamos. Às vezes, a gente está até acostumado com determinados comportamentos de uma pessoa, mas um outro específico, porque existem vários tipos de traição, né? E às vezes você não espera. Você diz, nossa, mas eu podia esperar tudo, menos isso, né? Embora essa definição possa ser diferente conforme o que cada um considera traição, né? Porque isso vai depender das suas crenças pessoais. Se a pessoa foi criada num ninho de cobras e escorpiões, ela pode achar que isso é correto de se fazer ou de agir. Ela já está tão acostumada, né? Ela vivenciou aquelas traições, né? Pequenas do pai com a mãe, do avô, da avó, né? Então, ele acha que isso é natural, que isso é normal. Embora o fórum íntimo de cada um, especificamente, ele nos diga internamente que eticamente se isso é válido ou não, né? Se isso foi bom ou não. Foi bom você ter vivenciado vendo seu pai traindo a sua mãe chorando, ou a sua mãe iludindo o pai, vice-versa, porque tem das duas coisas, né? Embora particularmente eu acho que aquele que trai esteja enganando a si próprio, né? A integridade da sua alma, ele tá enganando a sua essência, porque a essência é correta, é ética, né? Isso é a essência. Se você viu ou foi criado num meio de traições, de pessoas traíras, é uma situação que você aprende achando que isso é normal. Mas você tem que olhar para a tua essência, para aquilo que te faz bem. Ou seja, trair é legal, mas ser traído é? Então, onde que nós estamos nos posicionando? Será que nós estamos nos colocando no lugar do outro, do que o outro vai sentir, do que o outro vai... Como que ele vai lidar com isso? Se vai fazer bem ou mal para os filhos que estão assistindo? Como que vai ser o contexto da família nesse movimento, né? Em geral, ser traído é sempre um lugar muito difícil de se estar. Ninguém quer estar nesse lugar. Porque quando você é casado, a ideia é que você já estabeleceu regras no seu contrato. Você já estabeleceu? Ou temos uma relação aberta, onde todos podem tudo, ou decidimos que quando a relação não estiver boa, nós vamos sentar e ser honestos um com o outro, falando o que sentimos, né? Ou juntos nós decidimos procurar ajuda, ir a um psicólogo, ir a um terapeuta, fazer um trabalho de casal, né? Ou fazíamos um trato de uma vez por semana, que a gente possa conversar sobre as coisas que estão nos incomodando dentro da nossa relação e tentamos resolver juntos aquilo que está em desacordo, que está em desarmonia. Será que nós temos esses tratos? Essa lealdade para com a nossa pessoa e para com o parceiro?
seja ele qual for. Traição é sempre muito difícil, dói mesmo, né, Irene? Mas, na maioria das vezes, o que acontece é que já não discutimos, nem falamos sobre as coisas importantes e sérias para a nossa relação. Antes de casar, e às vezes depois de casado, nós continuamos calados. Porque quando você estabelece regras, desde que você está namorando, que você está noivando, né? Que é aquele período de adaptação, de conhecimento, de saber quem é quem, qual é a relação, como a pessoa lida, como a pessoa age, como ela interage, o que ela já fez antes, como foram as relações dela com as outras, né? Pessoas, como é a família dela, como ela foi criada, né? Da onde que ela vem, qual é a procedência, como é que é esse movimento? Porque nós conhecemos as pessoas desta forma. Muitas vezes, quando nós nos apaixonamos, nós ficamos cegos, surdos e burros. Essa que é a verdade. A gente fala burro da brincadeira, mas é verdade. A gente fica literalmente burro. Porque a gente se cala quando tem que falar. A gente não acorda quando tem que acordar. Né? E a gente vai entubando e engolindo muitas coisas e esquecemos uma coisa fundamental, que é o contrato, a sinceridade, muito mais do que com o outro, comigo mesmo. Quando eu não me respeito, quando eu não olho para as coisas que são importantes para mim, quando eu não coloco claramente aquilo que é fundamental para mim. E assim, antes de casar, muitas vezes, o outro já demonstra nas atitudes e nas ações como ele é. Porque depois de casado, muitas vezes você ainda apaixonado, né, ou apaixonada pela pessoa, você vai engolindo sapos. Você fica com receio de falar alguma coisa, com medo que ele vai embora, com medo. Mas, gente, assim, na boa, se ele for embora, é porque não gosta mais. É porque não está dentro da relação. Então, é melhor que se vá. Que às vezes é melhor você se separar. Eu gosto de você, mas se você não está bem comigo, se eu gosto de você, eu quero que você seja feliz. Esse é o lema. Então, vai ser feliz. Porque quem ama, libera. Né? Ou então você não ama, você tem posse. Existem muitas situações dentro das relações por traição que nós não identificamos o que é posse, o que é amor, o que é hábito, né? Estou acostumada ou não sei ficar sozinha, né? Então, assim, eu vejo muitos casais na expectativa daquilo que eles esperam e não recebem. Se frustrando, porque estão sempre achando que o outro vai realizar os seus desejos e as suas vontades. Esquecemos que o outro não sou eu, não pensa como eu, não sente como eu e não foi criado como eu. Essa pessoa é totalmente diferente de mim. Vocês têm noção do que isso significa? É outra identidade, gente, é outra pessoa, é outro ser. Os sentimentos são totalmente diferentes. Eles se parelham de vez em quando, afinidades extras, né, que nós temos, que fazem com que a gente vá vivendo a vida e vá compartilhando a vida. Mas esse acordo, esse contrato, ele tem que ser refeito esporadicamente. Senão, você vive uma vida frustrada. Você vive uma vida de fachada, de máscara. E isso não é viver. Desculpe, isso não é relacionamento. Você não está traindo o outro, você está se traindo primeiramente. Porque ninguém vive bem assim. Isso não pode ser felicidade. E para você viver bem numa relação, ela não pode ter essa traição que começa aqui, dentro de você, né? Bom,
Quando o outro não sou eu, significa que somos totalmente diferentes, não podemos achar que o outro vai agir como eu. Mas o que pode é essa traição, para que a gente possa resumir, quem traiu quem? Né? Nesse contexto, quando você vai deixando as coisas acumularem e você não chega e diz, olha, amigo, o negócio é o seguinte, senta aqui, olha para mim, eu não estou me sentindo bem com isso que você fez. A forma como você me tratou na frente dos amigos, a forma como você se dirigiu a mim ali no banco, a forma como você falou comigo na frente do gerente, são pequenas coisas que vão minando a nossa relação, né? E você não percebe. Quando você ama, e você é burro, porque a paixão e o amor deixa você muito embevecido, né? E você acaba perdoando as falhas dos outros. Mas você, quando faz isso, você está atraindo a você. Porque você não está sendo clara, você não está se amando primeiramente. E o primeiro amor começa por você mesmo. Quando você não pode amar mais o outro do que a si mesmo. Quando você faz isso, você já está atraindo a sua essência. Porque você permite que o outro, às vezes, pise na bola. Né? Não é que você não perdoe, não é que você não reconcilie, mas se os dois estiverem de acordo nessa reconciliação e numa nova forma de contrato, né? Então, seja quem tenha traído, simplesmente aquele que trai tem que ter respeito, aquele que trai, ele não tem respeito, ele não tem empatia, nem amor por aquele a quem ele está traindo. Então, se alguém me trai, ele não chegou para mim e disse, olha só, eu não estou sentindo mais tesão em você, a gente não está se dando bem, a gente não está transando mais, a gente não está namorando mais, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, o que está acontecendo, né? Não, bobagem, isso passa e tal. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, se diz, escuta, tem alguma coisa errada, né? A gente nunca foi assim, o que está acontecendo, né? Porque, assim, ou você deixa ficar morno, ou você não está presente na relação e você vai retirando o seu afeto, o seu amor, a sua atenção, e o outro vai sentindo e vai procurar esse afeto e esse amor em outro lugar, né? Ou essa pessoa, ele tem uma postura mesmo de namoradora, de descompromisso, né? E ele olha mais para o prazer dele do que para a relação. Então, tudo isso faz com que você tenha que tomar uma decisão, às vezes muito séria, de ou eu estou aqui e vou ficar sofrendo eternamente, porque eu vou me permitir ser traída o tempo todo, porque eu já estou me traindo quando eu aceito isso, ou então eu termino aqui, sofro uma vez só, um luto e recomeço a partir daqui, né? Porque uma das coisas mais importantes em qualquer relação, seja de amizade, de amor ou de trabalho, é a sinceridade. Quando não há sinceridade, não existe relação, para começar, né? E aquele que trai, ele está traindo em primeiro lugar a si próprio, por não ter integridade, né? Então, antes de trair o parceiro, esse que traiu, ele já não está, ele não é íntegro com ele mesmo, né? Ah, Selene, como evitar ser traída? Né? Seria a pergunta, né? Nós podemos observar nossas relações nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas palavras, nas ações que as pessoas, né, ou que a pessoa que está com a gente, ou a quem nós estamos dedicando a nossa afeição,
de afeto, né, tem com relação aos outros, aos parceiros anteriores, aos pais, né? Se não há respeito com os pais, não vai haver na relação, né? O que fala, o que faz, como ele age. Se ele age com as pessoas, ele vai agir com você também, não tem a menor dúvida. Isso já nos dá a pista de como essa pessoa vai nos tratar também. Afinal, as pessoas não mudam da noite para o dia. Elas podem até mudar, se elas quiserem, fizerem um trabalho com elas, trabalharem a sua base, a sua estrutura, né? As questões que trouxe de outro lugar. Então, quando uma pessoa faz isso com outra, você já sabe que você é o próximo da fila, né? Ah, não, porque me ama. Será? Não sei. Ama por quanto tempo, né? Não estou dizendo que não vai amar. Tem gente que, né, que vive 50 anos, 40 anos juntos. Não sei como. Isso vai depender de contratos, né? Porque tem gente que vive 40 anos e já não são mais um casal. São amigos, são parceiros, são irmãos. Aí é o combinado. Combinado, gente, nunca sai caro. Essa que é a verdade. Ninguém muda da noite para o dia. E nós também não mudamos ninguém. Essa que é a verdade. Então, um bom conselho, se alguém pode dar, é não crie expectativas. Converse sempre. Nunca fique assim. Expectativas que eu digo é assim: ah, ele vai me trazer um presente hoje que é dia do meu aniversário. Ele pode nem lembrar. Essa que é a verdade. Por que tá esquecido, ou porque é lesado mesmo, ou porque não faz, para ele não é importante, ou para ela não é importante essas coisas. Então, você tem que ver como que as pessoas são, o que elas dão valor. Vocês têm que conhecer a pessoa. Senão, você fica sempre achando que ela vai fazer o que você faria, e ela não faz, né? Conversa sempre. Diálogo é a coisa mais importante na relação. Eu vou te dizer uma coisa. A hora que começa a não ter mais diálogo na relação, acabou. Acabou, gente. Porque assim, se eu não tenho intimidade para falar o que eu sinto, para dizer para o parceiro ou para a parceira como eu estou me sentindo, que ele me escute e que ele me ajude a resolver, não tem mais amizade, não tem mais afeto, não tem mais companheirismo, não tem amor. Eu não posso contar com essa pessoa. Então, que relação é essa? Já tem traição aí. Percebe as nuances da traição? Então, expectativa é uma coisa muito delicada, que nós não podemos ter com um parceiro, a menos que você tenha esse conversa sempre, né? Não engula sapo. Não vai dormir esperando que uma boa noite de transa vai resolver o problema. Primeiro, porque quando você tá com sapo, não tem nem transa, né? Fale imediatamente. Não deixe para o dia seguinte, quando você não gostar de alguma coisa. Resolva, diz, olha só, vamos sentar aqui antes da gente dormir? Vamos conversar sobre esse assunto, sobre essa situação que aconteceu hoje? Isso foi tão desagradável que a gente precisa resolver isso, não vou nem dormir. Sabe, é assim, lealdade, isso é sinceridade. E se não houver essa troca, acabou, né? Tem que ir dormir sem guardar para o dia seguinte. Porque senão você não resolveu hoje, amanhã você vai passar outra história, não vai resolver, vai vir a terceira e daqui a pouco você tá, engasgada. E aí você estoura. E aí vem os conflitos, aí vem as discussões, aí vem as cobranças, e aí acabou. Acabou o respeito, acabou o afeto, acabou a sinceridade da parceria. Estabeleça um contrato quando iniciar uma relação séria. Diz, escuta, você vai querer ter filhos? Ah, a gente vai casar? Você tem
Ah, tá com vontade de casar, estamos sérios, vamos ficar noivo, não. Ótimo. Então, como é que vai ser a nossa vida? O que você espera de uma vida a dois? Conversar é importante para você conhecer quais são as ideias do outro. Senão você casa querendo uma família. Aí quando você casa, o cara diz, não, mas eu não queria filhos. Ou ela diz, ai não, filhos nem pensar. Ué, mas vocês não discutiram isso antes? Vocês não fizeram um contrato, um acordo antes? Deixaram para depois? Aí dançou. Já começa o problema aí. Então, assim, existem muitas situações que você já está se traindo antes de casar. Então, é preto no branco. O contrato é para isso. E não sai caro fazer isso, porque ninguém sai machucado. Ninguém pode dizer que eu não te avisei, que eu não te falei, que eu não te contei. Entendeu? E aí, esse é o movimento em que nós precisamos manter dentro do campo das relações para que haja uma troca de lealdade. E quando há essa lealdade, eu posso dizer assim, olha só, o meu coração bateu mais forte quando uma mulher entrou ou quando aquele homem entrou naquela sala. Então está acontecendo alguma coisa entre nós que eu não estou sabendo explicar o que é. Você pode me ajudar? Vamos resolver isso junto? Porque eu não quero olhar para outra pessoa sem resolver essa questão com você. Começa por aí. Então, isso é uma coisa de integridade para comigo e para com o outro. Não quer dizer que você não sinta atração. Se você sentiu, alguma coisa aqui não está bom. Então, antes que você dê esse passo, resolve aqui, né? Porque eu acho que é mais justo, mais honesto, mais correto. Então, vamos nos separar e depois a gente vê como fica. Se a gente sentir saudade, tem que ter esse acordo. O acordo faz com que você tenha uma integridade e tenha um respeito. O outro possa te respeitar, possa te olhar com outros olhos. E aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Eu queria falar, dar só uma pincelada, porque existem... O que é pura verdade, Mia? Então, tem muitas situações, né? Tem muitos meandros, né? Mas a gente, às vezes, se permite que o outro faça e passe a perna na gente, né? Porque a gente acredita, porque a gente confia, né? Mas nós temos que ter esse pé atrás mesmo, a gente tem que ter esse outro olhar, para que a gente não se deixe, não se permita machucar. Quando você tem respeito por você mesmo, você olha para você de uma forma mais correta, na hora que o outro dá um deslize, dá uma pisada na bola, você diz, opa, peraí, isso aí eu não conhecia, eu não sei muito bem o que é isso, né? Então, vamos lá e vamos conversar, né? A Tatiana está falando que é bom perguntar logo sobre o signo para saber se já combina. Isso é uma outra situação que também é muito interessante quando você resolve ter uma relação com a pessoa. Quem acredita nisso, e eu acredito, que eu acho que é muito certo, é você fazer um mapa casado para saber quais são as dificuldades desse relacionamento. Porque veja bem, nenhuma relação vem para você sem que você não tenha atraído a relação para seu crescimento, para sua evolução. Então, tudo que acontece, todas as pessoas que chegam até nós são nossos mestres. Por que nós atraímos, né? O que eu mudo com isso? O que eu aprendo com isso? O que eu cresço com isso? O que eu quero numa nova relação? O que eu errei nessa que eu posso fazer melhor numa outra relação, né? Então, é esse movimento. E outra coisa, ele me traiu, então eu vou trair também, eu vou fazer pior. Isso não te faz maior, nem te faz melhor.
muito pelo contrário, te iguala, né? Na hora em que alguém te xinga e você xinga, você fica no mesmo nível. Você é machucado e você machuca. Então, qual é a graça desse ping-pong? O importante é que você interrompa, né, esse movimento de ping-pong para que isso não crie uma disputa inútil e ele fique uma disputa muito maior, né? Porque esse dar e receber já está em desigualdade e nenhuma relação em que esse dar e receber está em desequilíbrio pode ter muito sucesso, não é não? Bom, gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Quando um outro olha para o lado, eu falei sobre isso no início, quando um outro olha para o lado, é porque a relação já acabou, né? Já não tem mais alguma coisa ali. Não que às vezes ela tenha acabado, mas pode ser que ela esteja morna, que ela não esteja alimentada, tem alguma coisa em desequilíbrio na relação. E isso a gente precisa olhar. Eu queria fazer uma meditação com vocês sobre isso, que eu acho que é bem interessante, mas antes eu queria fazer a nossa invocação de hoje, porque hoje é dia de invocação, mas antes eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa para dizer, tem alguma historinha para contar sobre traição. Alguém quer falar alguma coisa? Tem aí alguma pergunta? Vamos lá, gente. Ninguém tem? Então eu vou fazer uma invocação, porque hoje não é dia de dinâmica. Dinâmicas ocultas é segunda-feira que vem. Hoje nós temos a invocação. Então, a invocação, existe uma força, né, nossa, que atrai uma carta. E eu vou sortear essa carta para nós todos hoje, tá bom? Mas antes, a gente faz a invocação de abertura. Então, vamos lá, gente. Faça-se a luz. Invoco ao meu ser divino pessoal e aos mestres da grande fraternidade branca para que me concedam a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu. Que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura, em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. E que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Então, Vanéia, eu não sei se você assistiu todo a live, mas a pessoa atrai por vários motivos, né? Ou ela atrai porque o parceiro não está mais presente ou não tem energia para ela. Nós vemos muito, por exemplo, na constelação, quando um casal trai, às vezes, um parceiro está sem energia, ele está olhando para trás, para algo, para um dos pais, por exemplo, para algo que faltou para eles. E muitas vezes, nesse espelhamento, ele pode olhar para o parceiro ou para a parceira como a mãe ou como o pai. Então, não olha como homem, não olha como marido. Essa também é uma das razões para que o parceiro que não está sendo olhado, que não está sendo visto como homem ou como mulher, possa olhar para fora. Muitas vezes ele ama, mas energeticamente ou sensualmente ele não está presente. Às vezes, porque ele
aprendeu isso, que ele é galinha mesmo, ele gosta de vários parceiros, ele não tem um compromisso com alguém, ele não quer esse comprometimento. Existem muitas formas, ou porque ele viu os pais, ele está honrando um dos pais, por exemplo, né, que viu traindo, né, o parceiro. Então ele acha que isso é normal, ou não só acha, mas como ele está em lealdade com aquele que traiu, ou que foi excluído na família, ou que não foi bem visto, que não foi bem aceito, né? Então, existem várias situações, muitas. Cada caso é um caso, eu não poderia citar porque são inúmeros. Aí você tem que trazer a questão para que a gente possa ver. E às vezes, numa constelação, a gente vê com a maior clareza onde que você está em lealdade, né? E por conta de você está traindo, por que você está traindo, né? O que você acha, Maju? Quer falar sobre isso? Alguma coisa? Quer perguntar? Bom, eu vou tirar uma carta, vai pensando aí. E nós vamos fazer uma invocação e depois, se alguém tiver mais uma pergunta, a gente responde. E se não, nós vamos fazer uma meditação, tá bom? Então, vamos lá. Anjo da morte. Interessante, hein? Por que será que caiu essa carta hoje? Vamos ver. Proteção 15, página 60, para quem tem o livro das invocações. Anjo da morte. Bom, para começar, o anjo da morte, ele tem a ver com os términos, né? Com aquilo que nós precisamos deixar ir, que nós precisamos interromper, acabar, concluir. Anjo da morte, faça-se a luz. Invoco os anjos da morte para que levem a força da luz para aqueles que se encontram momentaneamente nas trevas de suas próprias dores. Rogo a sua divina presença, Senhora da Morte, que diante do Pai possa interceder por essas almas infantes que não suportaram crescer. Proteja-nos neste momento sagrado de aventuras planetárias, que possamos usar toda a centração necessária para olhar de forma positiva tudo o que aprendemos com a vida que nós recebemos. Que possamos estar de acordo com todas as escolhas feitas ao longo de nossa vida e que tenhamos plena aceitação daquilo que recebemos até agora e do que fizemos com aquilo que recebemos. Que possamos ter plena certeza do que queremos para o resto de nossa vida. Sei, Senhora da Morte, que neste momento tem a força planetária de Plutão que começa a concluir algo que estava paralisado por nós. Que sejamos capazes, Senhora da Morte, de reconhecer a sua força em nós para podermos recomeçar a vida a cada momento e depois dos tempos. Obrigada por me conduzir até o caminho da luz, nas várias mortes porque passo ao longo da minha vida. Que eu possa aceitar minhas perdas como oportunidades de transformação para alcançar a minha evolução. E que eu possa aceitar as minhas perdas como oportunidades de transformação para alcançar a minha evolução. A sua vontade é suprema e sou uno convosco agora e para sempre. Está concluído. Muita gente não entende essa morte, né?
A morte é todo término. E todo término é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. O que ele está dizendo aqui é que, muitas vezes, numa traição, por exemplo, nós precisamos entender que aquilo foi o final. E nós precisamos aceitar esse desfecho, entender o que houve nessa parceria, o que nós crescemos, o que nós aprendemos, o que nós contribuímos, né? E o que nós estamos levando de melhor dessa relação. Porque mesmo numa relação tumultuada e conflituosa, apaixonante, né? Porque toda atração no início é apaixonante, mesmo que depois ela vire ao contrário, e amor e ódio, eles são muito parecidos, né? E eles estão numa vibração muito alta, de uma forma muito parecida. Nós precisamos observar de que, às vezes, no início dessa paixão, eu dei um filho e recebi um filho. E esse já é um grande presente. Mesmo que a relação tenha terminado, que o anjo da morte venha e diga, acabou, e eu tenha que fazer o luto, né? Como todo término é um luto, nós precisamos entender e aceitar que mesmo terminando algo, algo está começando. E nós precisamos olhar sem nos trairmos e sem trair, né? O que é melhor para mim? É ficar numa relação doentia, né? Difícil e conflitante, sem amor e sem carinho, sem respeito e sem afeto, ou dizer, foi bom enquanto durou. Eu não vou me trair e também não quero trair você. Então, você tem direito de ter uma vida plena e eu também. Por que não vamos fazer isso? Amigavelmente. E vamos ficar com o que de melhor cada um deu para o outro. Assim, nós podemos abraçar o anjo da morte de uma forma mais suave, mais respeitosa e mais serena. Vamos fazer uma meditação e vamos olhar para essa pessoa que nos traiu e tentar resolver algo com ela no nosso coração, na nossa alma, para que nós tenhamos paz. E vamos dizer para ela o quanto ela foi importante para nós. Vamos colocar ela num lugar que ela merece. E às vezes a gente não fez isso. E se ela não foi boa o bastante, e se ela foi infantil, não soube crescer na relação, ela não soube aproveitar tudo aquilo que eu dei, e se eu dei com muito amor, ela pode ficar com o que eu dei, de coração. Nós podemos fazer isso. Quem quer fazer essa meditação, vamos embora? Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Respirar profundamente, relaxar o corpo. Relaxar e procurar aprofundar na sua respiração. Imaginar essa pessoa na sua frente. Seja um amigo, seja um chefe, seja um amor. Seja lá quem for. Um filho. Um pai, uma mãe, não sei. Aquela pessoa de quem você realmente saiu com o coração machucado. Ou que você machucou. Também é importante isso. Ou que você tenha traído, né? Às vezes, isso pode ter acontecido. Numa escorregada, numa imaturidade. Eu não soube o que fazer, eu estava com raiva, agi por impulso. Existem tantas situações. Então, olha para essa pessoa, a quem você traiu ou a quem te traiu.
Respira fundo. Talvez você possa imaginar que existe um fio ainda, feito um fio agarrado entre vocês. E observa onde que esse fio está agarrado. Feito um cano, algo assim, que ainda te mantém ligado a essa pessoa. Ou por raiva, ou por tristeza, ou por mágoa, por ressentimento, seja lá por que for. Observa se está no coração, se está na cabeça, se está no pescoço, se está mais embaixo. Se era um amor de muita sensualidade que ainda te mantém ligado nessa área. Olha para ela e diz: eu sinto muito. Eu sinto muito que não tenha dado certo entre nós. Mas o tempo que deu certo, nós aproveitamos. Nós fizemos coisas juntos. Nós criamos coisas juntos. E tudo que eu te dei com amor. E sinto muito pelo mal que eu possa ter te causado. E sinto muito pelo mal que você tenha me causado. Mas numa relação, eu fico com o que é meu, com a minha parte, e deixo você com a sua parte. E a partir de agora, eu te liberto de todas as minhas expectativas, de todos os meus sentimentos, de mágoas, ressentimentos, de raivas, de maturidade que causaram tantos conflitos entre nós, nas nossas relações. E aí você imagina nesse momento que você tem uma tesoura bem grande e que você corta esse cano que te liga a essa pessoa. Se tiver mais de um, corte todos. Imagine que esse fio sai um caldo preto lá no chão. Algo que ainda ficou ali, que precisa ser esvaziado. Deixe que esse caldo preto, que pode ter sido a sua raiva, a sua mágoa, o seu rancor, caia pelo chão e a terra absorva tudo isso. Até que esse cano, depois que esvaziado, solte do seu corpo e solte do corpo do outro. E que você e o outro estejam totalmente libertos de qualquer fio energético, de qualquer ligação. E quando isso acabar, vocês dois façam uma grande reverência. Uma reverência de respeito pelo tempo que ficamos juntos. E a partir desse momento, você pode virar e o outro também. E cada um seguir o seu caminho, livre, liberto, leve de qualquer peso do passado. Isso é tão importante. Isso é uma verdadeira libertação. Porque não importa o tempo que ficamos juntos. Importa é o que eu levo de melhor dessa relação. O resto, cada um fica com o que é seu. E aí você volta para você bem tranquilamente e agradece. E diga para você mesmo: agora você está livre. Agora você está livre, totalmente livre.
E essa liberdade não tem preço. Porque você libertou o outro, agradeceu e você se libertou. Esse vínculo tem que ser liberado pelos dois. Isso é extremamente importante. E aí podemos agradecer ao anjo da morte por ter nos ajudado a nos libertar desse momento, dessas imagens, a soltar essas coisas que só mal nos fazem. Eu espero que eu tenha ajudado a clarear alguma imagem e, se não, podem fazer suas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa meditação e ela pode ser feita com muitas pessoas que vocês conhecem, por coisas mais simples, não por uma traição, mas por alguma coisa, alguma mágoa, algum ressentimento. É uma meditação boa de se fazer. Agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção, pela escuta e por compartilhar comigo mais uma segunda-feira. Obrigada a todos vocês. Um grande beijo. Todo mundo aqui de volta já? Todo mundo já voltou? Ou ainda estão fazendo as suas correções aí com os parceiros? Gratidão, Sônia. Boa noite, Vanéia. Boa noite a todos. Alguém quer compartilhar? Não? Podemos dar boa noite? Esse movimento é um movimento suave, é um movimento importante, porque nós, em toda relação que acontece, nós aprendemos alguma coisa, nós temos que agradecer alguma coisa. E a gratidão, ela é sempre bem importante. Não podemos deixar de fazer nunca. Então, aproveitem essa meditação para outras relações. Um beijo grande, uma boa noite a todos. Até segunda-feira que vem.